Bora plantar rosa do deserto desde a semente. Estou aqui com umas sementinhas, netinhas, filhas de minhas filhas. E vou te mostrar a forma mais simples de você plantar sementes de rosa do deserto para ter mudinhas saudáveis e gorduchinhas. Bora que bora! O substrato serve o que você tiver aí, desde que não seja muito pedaçudo, ao contrário das nossas rosas maiores, né? Então, um substrato fofinho. Aqui o meu tem substrato de hortaliça, um pouquinho de areia e bem pouquinho de casca de arroz carbonizada. Para germinação, evite carvão em pedaços ou casca de pinos muito grosseira, nada que impeça a raizinha, que ainda é muito fina, se desenvolver bem. Então, substrato de preferência bem fofinho, mas que não fique encharcado. Você pode usar o Carolina Soil, é bem famoso, muita gente usa, porque ele ajuda a reter umidade e nessa fase de germinação é importantíssimo manter a umidade. Mas pode ser até terra, que a gente não recomenda nas rosas maiores, mas com o cuidado de que não vai poder ficar ali muito tempo. Então, ali com 3 ou 4 meses, você já deve fazer o replantio, tirando dessa terra e passando para um substrato mais apropriado para a rosa do deserto. Esse meu aqui já está adubado. Eu não mostrei para vocês porque era um substrato que eu já tinha aqui. E tem bocache, farinha de osso e cinzas de madeira. Se você é adepto da adubação química, então prefira não usar nada. Espere ela vingar. Quando tiver ali com 1 mês, 40 dias, você começa a sua adubação química. Inicialmente ela ainda é muito sensível e se a raizinha, a ponta da raizinha tocar em alguma partícula ali do adubo, que em caso ainda não esteja dissolvido, pode sim queimar. Então, para germinação, evite o adubo químico, ok? Vamos lá, encher a bandeja, literalmente só colocar e preencher. Pode ser que a gente faça aqui um pouquinho de bagunça. Eu botei todo, espero que dê. Aqui os cantinhos. A gente vai simplesmente espalhando ali o substrato. É bom que ele esteja bem uniforme. Essa minha bandeja tem células pequenas, né? Ele é de 64, 8x8. Então é um que eu não demoro muito para transplantar, senão ela fica sem espaço. E aí, quando ela não tem muito espaço, ela não desenvolve tanto. E aí, quando ela chega ali naquele limite, ela meio que para um pouco de desenvolver. Então, por isso que a gente está sempre aumentando o espaço da rosa. Pronto, bandejinha completa, simples assim. Essas sementes foram colhidas no final do ano. E aí eu deixei 1h30 mais ou menos nesse molho com 2 gotinhas de água oxigenada para evitar ali qualquer contaminação. Eu vou só escorrer. E a gente vai depositar cada semente em uma célula. Eu gosto de dar uma leve empurradinha, não sei se está dando para vocês verem. Aqui as que ficaram grudadinhas no copo. Espera aí que eu vou mostrar de pertinho, deixa eu só tirar essas aqui. Não caíram na peneira, eu vou mostrar de pertinho. Pronto. E aí a gente vai colocando uma a uma. Aqui caiu mais de uma. Eu gosto de colocar e dar uma leve apertadinha, porque aí ela já fica mais ou menos na altura. E aí eu só dou uma fechadinha. Então aqui, por exemplo, eu dei uma apertadinha e dou uma fechadinha. Não precisa fazer buraquinho para enterrar, né? Então, com ela bem superficial, deixa eu botar outra aqui pra gente ver. Com ela bem superficial, uma leve apertadinha. Ou você pode colocar por cima e vir com uma camadinha e colocar. Eu prefiro dar uma apertadinha e já vim fechando.
Aí cada um vai descobrir como funciona melhor para você. É interessante que o substrato esteja já úmido, porque você não vai precisar molhar tanto e acabar desenterrando, né? Então, com ele já umedecido, depois você só dá uma chegadinha aqui que eu vou mostrar já já para vocês. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui de plantar as mocinhas e já mostro e conto os cuidados que a gente tem que ter posteriormente. Quem já me conhece sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então pode ser que eu tenha passado aqui alguma célula sem ter colocado enquanto a gente conversava. Mas bora lá. Se ficar espaço vazio, depois eu venho e planto outra. Porque eu tenho esse toque, não gosto da bandeja falhada não. Eita, parece que vai dar, hein? Deu certinho. Eu acho que ficaram aqui 3 vazias, mas enfim, vou fechando. Eu acho uma delícia esse trabalho do plantio, de imaginar o que vai vir daqui. Eu vou botar aqui quem são os pais, para vocês imaginarem comigo como é que vai ser a cara dessas meninas aqui. Claro, muitas vezes sai inusitado, nem a gente sabendo os pais, a gente tem como saber. Vou regar, como eu disse, o substrato já estava úmido, então vou regar aqui superficialmente. Se alguma sair do lugar, a gente dá uma ajeitada. Deixa eu pegar aqui um chuveirinho que eu esqueci. Que cuidados a gente tem que ter para garantir uma boa germinação? Principalmente esse aqui. A partir desse momento que eu deixei de molho lá no copinho, não pode mais faltar umidade. Então, minha bandeja é pequena, ou seja, tem pouco substrato, né? Se vocês olharem aqui, ó, ela não é muito grande. Então, se tem pouco substrato, vai secar mais rápido. E agora, vai para o sol, vai para a sombra, como em quase tudo, depende. Se você tiver condição de manter úmido, prefira deixar no sol. Agora, se, por exemplo, você só pode regar de manhã, passa o dia todo fora, só chega de noite, aí o ideal é que ele pegue o mínimo de sol, mas algum sol é interessante pegar. No meu caso, que eu tenho disponibilidade de regar várias vezes ao dia, eu vou deixar no sol, mas vou ter que fazer regas aqui 3, 4 vezes no dia. O sol em si não vai interferir na germinação. Tendo umidade constante e temperatura acima de 20 graus, de preferência acima de 24, ela vai germinar. Com luz, sem luz, no sol ou no escuro, ela vai germinar. Mas quando a gente fala da qualidade da mudinha, da resistência, da saúde, quando a gente fala germinação, a gente está falando ali só sair da semente, mas o nosso objetivo com a germinação é ter mudinhas. Então, mudinhas mais saudáveis são aquelas que recebem sol já desde pequenas. Sol e água. É isso que vai deixar sua mudinha gordinha. E se você reparar, eu inclusive disse que se você usa adubação química, não use nesse primeiro mês. Porque nesse início ela já tem os nutrientes que ela precisa. O que vai fazer esse crescimento inicial, se ela vai ser magricela ou gorduchinha, é água e sol. Se faltar água ou se ela não receber sol, provavelmente ela vai ficar esticadinha, magricela, e depois para você recuperar é muito mais complicado. Então, prefira germinar já no substrato, direto no sol. E aí, mais uma vez, entra a questão do planejamento do nosso cultivo. Se você, nesse momento, está muito atribulado, não está tendo tempo de ter esse acompanhamento, não germine. Espere um momento que você estiver mais tranquilo, com mais tempo, porque nessa fase inicial realmente requer um pouco mais de dedicação, de cuidado, né? De estar ali todo dia olhando, mais de uma vez no dia. Então, se na sua colheita você não estiver nesse momento de dedicação, guarde as sementes, e a gente tem vídeo aqui no canal que eu ensino a polinização, o cuidado com a vagem e o cuidado com a semente, seja para plantar, como a gente fez aqui agora, ou
para armazenar, se for o caso de você não poder plantar, seja porque não tem tempo, seja porque seu clima não está favorável. Lembrando que a temperatura é decisiva na taxa de germinação. Abaixo de 20 graus, evite, é melhor você guardar as suas sementes e esperar o tempo esquentar. Então, seguindo esses cuidados, a sua germinação, com certeza, vai ser muito favorável. Claro que se você tiver sementes de qualidade, de preferência frescas, ou que após a germinação você quebre a dormência, da forma como eu mostrei no início do vídeo, basta um pouco de água, algumas gotas de água oxigenada, ou pode ser água sanitária, por algumas horas. Quanto mais velha a semente, mais horas você deixa. Então, se for semente assim que já tem mais de 6 meses, que já tem 1 ano guardada, pode deixar 3, 4 horas, até 6 horas, não tem problema. Se ela começar a abrir, você vê já a parte branquinha, que é o embrião, não tem problema. Plante rapidamente, porque é mais garantido ainda que ela vai germinar. E aí, me conte nos comentários se você gosta de germinar rosa do deserto, se você já teve essa experiência ou se você nunca plantou, prefere já comprar a planta grande. Me conte aí, que eu adoro quando a gente compartilha nossas experiências. Um cheiro, até nosso próximo vídeo e todo dia aqui na comunidade do YouTube. Bora florir nosso mundo?